Estamos de volta com o seu Elas e Ele, o programa de análise e debate. E estávamos falando de Índia, economia, e agora a gente vai falar da própria manchete, da própria reportagem da Folha. Essa semana a gente nem vai fazer o quadro espinafrando a extrema imprensa, porque a extrema imprensa já nos deu a deixa nesse próprio aqui. Ele está dizendo o seguinte, que diminuiu a pobreza, 170 milhões de pessoas na Índia saíram da pobreza extrema. Para a gente ter... É uma quantidade tão grande de gente, é uma diminuição tão brutal de miséria, que para a gente ter uma ideia, isso é quase a população do Brasil inteira de gente que saiu da miséria. Mas a manchete consegue colocar isso num aspecto negativo. Ela diz o seguinte: 170 milhões de pessoas saíram da miséria, mas a desigualdade aumentou. Ora, não é mais, é exatamente por causa disso. É óbvio, se tem um outro tanto que ainda está na miséria, Mari, é porque aumentou a desigualdade. Se tivesse todo mundo, né? Se não tivesse diminuído a miséria, pelo menos para alguns, a desigualdade não teria diminuído. Se alguns conseguiram sair da miséria, se 170 milhões de pessoas conseguiram sair da miséria, é óbvio que aumentou a desigualdade. Não é apesar disso, é por causa disso. Eu chego a ficar revoltada. Eu também. Eu fiquei revoltada quando eu li a matéria, porque em nome de uma conveniência ideológica, por assim dizer, você ignora a lógica, né? Quer dizer, se você tem uma população majoritariamente miserável, mas não tem desigualdade, e depois você tem uma população que não é mais tão miserável, mas não tem mais igualdade, você logicamente conclui que era todo mundo miserável. E se a igualdade é ser todo mundo miserável, então ela não é uma coisa boa, né? Se a desigualdade vem para tirar pessoas da miséria, como é que isso pode ser ruim? Esse é o problema sério da gente usar muito esse termo desigualdade, né? A gente tem que parar um pouco com isso que a gente estava falando no começo. Porque a partir do momento que você começa a falar muito em desigualdade, você perde várias nuances disso que está acontecendo, e para fazer uma boa análise do que está acontecendo economicamente, evolução social e distribuição de renda, você, mesmo para quem defende distribuição de renda, você falar em desigualdade é muito falho. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com reducionismos, né? E trabalhar essas questões, esses agregados, e começar a olhar um pouco mais para o que está acontecendo individualmente, ou com pequenos grupos, ou com pequenas situações, né? Eu não sei exatamente que tipo de emprego, se foi de serviço, se as pessoas estudaram, o que aconteceu exatamente para levar essas pessoas mais à frente. Eu acredito que seja um pouco mais de capitalismo. Né? Pois é. Não, é justamente isso. Aumentou a liberdade econômica, essencialmente em serviços, tecnologia da informação, prestação de serviços, até piada hoje em dia nos países de língua inglesa, que você liga para um telemarketing, o sotaque vai ser indiano, porque o telemarketing que está te atendendo é um indiano. Então, provavelmente, alguma dessas 170 milhões de pessoas que saíram da miséria. Então, é assustador que tanto a reportagem quanto quem insiste nessa tecla da desigualdade, ele não está preocupado com a notícia fundamental de que 170 milhões de seres humanos, irmãos nossos, deixaram a pobreza absoluta. Para ele, o importante não é isso. O importante é que aumentou a desigualdade. Então, em vez de falar, nossa, vamos fazer com que os outros todos também saiam da pobreza absoluta, e como que esses 170 saíram para a gente fazer igual para os outros? Não, ele está preocupado que aumentou a desigualdade. E a manchete mostra isso. Me permitam voltar um pouquinho nisso, porque é uma coisa muito preocupante, muito assustadora de mostrar como é a mentalidade de quem pensa dessa maneira. Então, ele não está preocupado que 170 milhões de pessoas saíram da miséria, ele está preocupado que aumentou a desigualdade. Porque então, ainda tem gente rica. Ainda tem gente rica, que absurdo, né? Então, eu queria insistir nisso, que não é apesar disso, é justamente por causa disso. É por eles terem saído da miséria que aumentou a desigualdade. Tem também a questão dos bilionários, depois eu falo do corpo da matéria um pouco, mas a André que está pedindo a palavra. Na realidade, você analisar pura e secamente este dado é até irresponsável. Porque, na realidade, se você for ver os outros dados sociais e de saúde, inclusive, a qualidade de vida dessas pessoas melhorou efetivamente. A quantidade de abortos diminuiu, a quantidade de doenças diminuiu, a quantidade de aidéticos diminuiu, tudo em saúde melhorou.
É vertiginoso o gráfico, se você ver. Educação, social e saúde, assim, é vertiginoso. Como as coisas mudaram. E você só vê esse gráfico, de novo, essa imprensa é sensacionalista que deixa as outras pessoas, nós temos, graças a Deus, capacidade de análise, mas nem todo mundo tem esses dados na mão com facilidade. É irresponsável e continua colocando essas pessoas no obscurantismo, né, numa verdade única, né? A gente vive num império da inveja, né? É temerário. Isso é um ponto que a gente mais... Vai lá. A gente vive num império da inveja, que é justamente isso, a gente não consegue, quer dizer, muitas pessoas não conseguem olhar para o rico, olhar para a pessoa que se compromete em gerar riqueza né, proporcionar trabalho, emprego e ver o valor naquilo. Muito pelo contrário, isso é errado, né? As pessoas pregam que isso é errado, que isso é um problema. E não é, em última instância, são exatamente essas pessoas que assumem esses riscos que puxam as outras pessoas para camadas melhores da sociedade, né? Justamente oferecendo a oportunidade. Então, para que a gente vai se focar só nas coisas negativas, só nos dados negativos, sendo que a gente tem muito que falar sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento? Sabe que isso não acontece só com grandes, super gigantes empresários, né? Isso acontece com qualquer vizinho seu que está montando um negócio e está começando a vencer na vida e passa por isso, né? Ele já vira o capitalista malvadão rapidinho. Explorador. Né? As pessoas acham que o capitalismo é sempre o corporativismo, né? Que envolve grandes empresas em conluio com o governo. Isso é um problema imenso, é um grande problema. Mas o capitalismo não é isso. O capitalismo é o seu Zé que vende pipoca na porta da faculdade e assim formou os 3 filhos. Cada vez que eu vejo, que eu recebo um papelzinho novo de brigadeiria, faço bolo, ou faz lá no prédio mesmo e vende para os vizinhos, eu fico super animada, né? Eu falo, que bom, as pessoas estão aprendendo que empreender é bom. Mesmo que seja numa situação dura, e foi porque a gente passou por uma crise e as pessoas começaram a empreender por conta dessa crise, porque não tinham emprego, mas eu acho que isso no fim foi um chacoalhão bom, porque você está começando a ver que elas não vão mais não defender, né? Traz uma outra consciência social, né? Porque antes você tinha um discurso contra o patrão, não, porque olha o lucro que ele tem, olha o quanto eu recebo, olha o lucro que ele tem. Aí quando você se coloca nessa situação, aí o bicho pega. Né? Porque aí você vai ver como o Estado brasileiro é complicado, como tem a papelada, toda a burocracia enorme, todas as taxas. Quer dizer, você começa a entender um pouco porque aquele cara passa mesmo sendo pequenininho. Você só ver o número, de novo, né? Você só ver o número é responsável. Porque qual é o risco que esse pequeno empreendedor está tendo de abrir um negócio próprio? Qual é o risco que o patrimônio dele tem em relação a esse novo negócio? E se ele não vender? E se ele não tiver cliente? Como é que ele tem que pagar o funcionário no final do mês? Ou seja, ele já começa o mês devendo para o funcionário, para o IPTU, para o locador. Isso ninguém vê, só vê o lucro. Se o cara teve lucro, é porque ele fez um esforço gigantesco para chegar nesse lucro. Porque o Estado só te atrapalha. Porque hoje em dia não se trabalha mais com lucro, né? A economia já não deixa mais a gente trabalhar com lucro. Pois é. Mas é curioso que o próprio corpo da matéria, além dessa questão da manchete, que acha que uma coisa é oposta da outra e não consegue ter essa compreensão mínima de que, na verdade, ele está repetindo a mesma coisa, né, que aumentou a desigualdade por causa da melhoria de vida dessas pessoas. Mas o próprio corpo da matéria segue a mesma toada. Ele não consegue entender que o problema não é desigualdade. E eu queria o comentário de vocês nesse sentido. O corpo da matéria fica insistindo, ao invés de pegar essa notícia fantástica, maravilhosa, que é a única coisa que realmente importa, 170 pessoas saíram da miséria absoluta, milhões de pessoas saíram da miséria absoluta, ele fica pegando os exemplos dos super ricos e fica falando como é a vida dos super ricos, do prédio lá que o cara construiu, que é o segundo mais caro do mundo, só fica atrás do Palácio de Buckingham e não sei o quê, e depois descrever como é a vida da pessoa que continua, não uma dessas 170 milhões, mas aquelas que não conseguiram ainda sair da pobreza. E fica comparando um e o outro, meio que para dar a ideia de que a culpa de um é por causa do outro, ao invés de focar na única coisa que ele tinha para focar. Então, mesmo tendo a notícia, ele não foca na notícia, ele continua focando naquilo que não é notícia, naquilo que já existia antes, o rico e o pobre, sem falar de quem saiu da riqueza e da pobreza. Então, assim, de novo, falam que a gente pega no pé da Folha, mas é um negócio assustador. Eu queria a opinião de vocês, não só a respeito da matéria, mas essa discussão que tem um cunho ideológico muito forte,
em que, não, a desigualdade. Peraí, o problema é a desigualdade ou o problema é a pobreza? Eu acho que isso é essencial. Eu acho que, vamos pontuar então uma coisa que a gente ainda não falou. Quais foram os aspectos principais para essa mudança, né? Então, primeira coisa que eu tinha falado, uma flexibilização nas regras trabalhistas, né? Isso, com certeza, ajuda muito. A gente vê aqui os empresários que mais reclamam que além de ser muito caro, é muito trabalhoso todo o processo de contratação e demissão. Na Índia, por muito tempo, era proibido demitir, né? Proibido demitir, um negócio assustador. Então, começa por aí. Segundo, eles tinham uma regra econômica onde pequenas e médias empresas podiam dominar determinadas áreas do mercado que não havia flexibilidade para que grandes empresas entrassem nesses setores. Então, você tinha um limite de crescimento. Acontece um pouco aqui com a gente com uma semelhança quando você tem o MEI, onde você não paga o imposto, e aí você tem o Simples, e aí você vai crescendo e, às vezes, o MEI ou o Simples, ele não quer crescer porque ele sabe que aquilo vai cortar muito do faturamento dele. Então, é um incentivo ruim, muitas vezes, essa questão tributária. Eu sou a favor do flat, né? Flat igual para todo mundo, porque você não tem esses incentivos perversos. Mas, enfim, aí você tem essa questão, né, da limitação, que empresas grandes não poderiam atuar em determinados setores. Outro problema a gente tinha na Índia também, e é tudo muito parecido com aqui, né? Claro que lá era um pouco mais Países rígido. subdesenvolvidos têm uma porção de semelhanças, né? Muitas limitações à importação. Então, eles exportavam serviços e produtos, mas tinha a regra para importação, tanto a regra para permitir a importação, então tinha produtos que não eram permitidos, quanto as tarifas eram muito altas. Então isso eles também mudaram, então eles começaram a importar. Começaram primeiro com matéria-prima, flexibilizando um pouco mais a questão de algumas matérias-primas para a indústria e etc. Depois para produtos que de certa forma fazem algum tipo de concorrência. Então esses foram os principais ao meu ver. Né, que esses aspectos fizeram a Índia dar uma guinada. Porque, assim, força de trabalho é um país assim, extremamente populoso. Eles nasceram, acho que com algum segredinho ali no cérebro, porque, assim, são muito capazes. Eu trabalhei com muitos indianos em Londres e, assim, são pessoas extremamente capazes. Super inteligentes, assim. Então, assim, capacidade eles têm. Aí eu acho que essa questão, né? Então, esses são os aspectos. Se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito do enviesamento da matéria, porque não se falou disso, né? Nós vamos falar do enviesamento da matéria e vamos encerrar e fazer toda a nossa análise final, mas vai ser no próximo bloco.